é que é o negócio aqui? Começa a aula mesmo. Águida. Está todo mundo chegando aí. Silvia Suzane. Ela também é Silvia? Que coisa interessante. Vocês têm a mesma raiz do nome. Que irmãs mais irmãs, né, cara? Isso que é irmã raiz, com o mesmo nome. Cultura brasileira, olha que legal. Não sabia que você era Silvia também, não. Da hora, mano. Isso aí. Vamos orar então pra gente começar a aula. Tem algumas coisas para conversar com vocês. Vamos agradecer ao Senhor. Pai bendito, obrigado. Obrigado por esse dia que o Senhor tem nos dado, que é o dia do Senhor, um dia de descanso. Obrigado, Senhor, porque mesmo com essas limitações de não podermos nos reunir por conta da pandemia que se instaurou em todo mundo, por conta dos decretos dos nossos governantes, obedecendo-os, assim como é do gosto do Senhor que nós obedecemos às autoridades, apesar de não estarmos satisfeitos ou confortáveis, temos que estar distantes, o Senhor providencia para nós esse momento de podermos juntos, mesmo que online, nos debruçarmos para entender mais do Senhor, da sua revelação, daquilo que o Senhor tem para nós. Mas confessamos, Senhor, que precisamos do Senhor para que de fato essa aula seja aplicável à nossa vida, para que de fato esse conhecimento não fique apenas nos campos das ideias, mas que a gente possa ter atitudes práticas diante de Ti, diante da Tua revelação, diante de tudo que o Senhor tem para nós. Nos auxilia, Senhor, auxilia a mim, auxilia os meus irmãos a podermos compreender melhor a Tua Escritura e a Tua revelação. Faz isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Isso aí. Alguém tem alguma questão para colocar antes da gente começar propriamente dito? Alguém trouxe de casa alguma dúvida? Não? Posso eu começar a fazer pergunta para vocês então? Ah, Suzane, que é isso? Não. Ah, cara de pau. Vamos lá. Eu quero começar mais uma vez fazendo perguntinhas para vocês acerca dessa aula, acerca desse tema. A gente já sabe, vocês estão com a revista aí, que a gente vai estudar acerca da revelação de Deus. Mas eu quero começar perguntando para vocês como nós podemos conhecer a Deus e nos comunicarmos com Deus. Quais são os meios, quais são as formas, quais são os lugares, como a gente pode se comunicar com Deus, como Deus pode se comunicar conosco, como a gente conhece a Deus. Porque você não escapa, você pode escrever aqui no chat também. Eu quero saber de vocês como a gente pode conhecer a Deus e como a gente pode se comunicar com Deus. Haja visto que a gente está numa era da comunicação, né? Essa é a era da comunicação. Não é à toa que a gente está aqui num chat, não é à toa que a gente está aqui online, tendo essa comunicação, essa aula, através do aplicativo Zoom. Dá para usar o Zoom para conversar com Deus, para conhecer a Deus? Como é que é isso daí? Conta para mim. A Suzane está dizendo não, ó. Creio que o melhor meio é a oração, né? Se aproximando dele. Sim. A oração é um meio muito bom. O que mais? Só Suzane? Conhecimento da palavra. Palavra de Deus, oração, muito bom. E só. E só. Encerra a minha participação. A gente só pode
conhecer a Deus através de oração, através de leitura da palavra. Vocês vão no voto da relatora? O Rafael está dizendo não. Então, abre a boca, meu filho. Desmuta aí e fala com a gente. Como é que a gente pode conhecer a Deus? Bom, de acordo com o comentarista da revista, Miserável. tem... Eu quero saber de você, não perguntei pro comentarista. da Eu revista, concordo não. com o comentarista, por isso eu vou citar ele, ué. Vai lá. Deus, ele se faz revelar pela sua majestade e o poder que está impresso na criação. Paulo fala que a criação revela a glória de Deus, né? O Salmo 8 também fala, como o comentarista mesmo colocou aqui. Então, o primeiro meio pelo qual Deus se revela à humanidade é através das obras que ele fez, pelas obras da sua mão, pelo firmamento. Tanto que o homem foi a última obra da mão de Deus. Foi a coroa da criação, mas é a última obra da mão de Deus em questão dos dias da criação. Depois, Deus se revelou especificamente para Abrão. E aí a gente tem o que a Suzane falou, que é a questão da palavra, que é Deus se revelando especificamente, e na palavra ele diz que nós deveríamos orar a ele para conhecê-lo e ter intimidade com ele. Então, nós temos a revelação geral, que é a criação, e a revelação específica, que é a palavra. A G não tem a revista ainda, mas ela ia falar a mesma coisa. Então, presumo que ela concorda com você. Então, a gente pode conhecer a Deus na criação? Os atributos dele, sim. Ah. Conhecer a Deus, a gente conhece através de Jesus Cristo. Sim. O que mais? E aí, esse desenvolvimento você vai fazer, claro, né? Quem dá... Não sei. Quem dá mais? Quem dá menos? Rodrigo Rio. E aí? Rapaz, tá difícil falar depois do Rafa, hein? E da G, das irmãs aí, tá bem elaborado. Tá bem elaborado o posicionamento delas aí. Mas eu creio que a colocação aí mais exata é entender que foi Deus que se permitiu conhecer, né? Foi Deus que se revelou ao homem. Então a ideia não seria assim, como eu posso conhecer a Deus? Mas a ideia seria que essa revelação partiu de Deus, né? Foi Deus que se permitiu conhecer. Ele se permitiu conhecer por meio da revelação geral, que é as obras da criação, depois pela revelação especial, e por último, ele se fez conhecer por meio do seu filho. Eu creio que a sequência é mais ou menos essa. Mas, assim, só uma colocação. Show de bola. Vocês caminham e apontam bem para tudo isso, tá? Nas respostas de vocês. Vocês já falam dos 2 livros que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero que a gente entenda esse aspecto de revelação de Deus em 2 livros. O livro geral e o livro especial. Tá? De fato, nós temos 2 livros para conhecer a Deus. Um livro geral, a natureza, a maneira como Deus se comunica conosco. E um livro especial, uma maneira onde Deus se revela de forma mais específica, mais assertiva e mais pontual. Cristo está entre esses 2 livros. Ele é o centro de toda essa comunicação. Ele está na plenitude dos tempos fazendo essa revelação. E a gente vai ver inicialmente, né, e vamos trabalhar através de um texto bem específico que está lá em Hebreus, no capítulo 1. Eu gosto muito, muito, meus irmãos, da introdução do livro aos Hebreus. A epístola, melhor dizendo, né? A gente trabalha com a epístola aos Hebreus como carta, mas se a gente for notar, parece que Hebreus é um grande sermão. É um grande sermão revelando e lançando luz às coisas que nós recebemos no Antigo Testamento, as coisas que nós temos de Deus acerca de todas as coisas.
E a Bíblia tem maneiras icônicas de começar livros. Você tem em Gênesis, no princípio criou Deus. Você tem João, o Evangelho segundo João, ali no princípio, no arque era o verbo estava com Deus. E você tem Hebreus dizendo lá no capítulo 1, lá no verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O que a gente tem acerca da verdade da revelação e o que é essa ideia? A revelação na teologia é, de fato, o ato de Deus se dar a conhecer. É Deus manifestar o seu conhecimento a nós, a criação, aos seres humanos e a todo o resto. A maneira como a gente vai se relacionar com essa revelação é que talvez vai sofrer impactos diferentes, vai sofrer implicações distintas. Você vê gente olhando para essa realidade e não percebendo muito bem o que significa esse ato de Deus falar. É interessante porque a gente entende que comunicação e que revelação estão intrinsecamente ligadas. E para comunicação você precisa de palavras, não é? A gente está num aplicativo onde a gente pode se comunicar, transmitir essas palavras. A gente se comunica também com gestos. Eu quero que vocês tenham mesmo a ideia da comunicação abrangente. A gente se comunica por olhares. Por isso, o pano de fundo aqui mais escurecido para vocês verem melhor os meus olhinhos, a maneira como me comunico pelos olhos com vocês, as expressões faciais, tudo isso se comunica. Mas a gente não percebe de início como Deus inicia essa comunicação. Se vocês notarem lá em Gênesis, no princípio de tudo, lá no capítulo 1, Deus fala. Não fala? Claro que ele fala. A descrição é: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E disse Deus. Deus disse: haja luz. E houve luz. A gente não presta muita atenção nessa realidade, nessa qualidade do que é a revelação de Deus. Quando Deus diz e comunica algo e algo passa a existir, Deus claramente já está a revelar-se. Já está falando, já está comunicando coisas. O simples fato de Deus criar algo já é comunicação de quem ele é, do que ele pode fazer. A gente não nota exatamente isso, mas a maneira pela qual Deus cria as coisas naturais, a criação e o mundo, é pela palavra. Disse Deus, haja, e houve. Nesse certo sentido, a revelação é sempre comunicação. A revelação é sempre Deus comunicar o seu ser, as suas qualidades, os seus atributos a nós, a todos nós. É interessante porque a gente tem essa dimensão da revelação de Deus de uma forma talvez não apropriadamente percebida pela humanidade. Não é incomum você enxergar a gente se comunicando com a natureza, por exemplo, num lugar paradisíaco como uma praia, né? Aí, olha lá aquela praia maravilhosa e vou me comunicar com a natureza. E tem todo aquele rolê, né? Etéreo, mágico. Tem todo aquele rolê de comunicação, além da introspecção, mas
daquilo que ela reflete a natureza. A gente olha para isso e fala o quê? O que vocês pensam quando você vê alguém olhando para a praia, para o mar, voltado para o mar, com as mãozinhas assim e com o pezinho levantado, tipo joelho, tipo yoga? O que você pensa na hora? Não, vai, abre o coração. E o microfone também, aproveita e fala. A Águida tá rindo a risos ali. Ó. Vai lá, Rafa, o que você pensa quando você vê uma pessoa fazendo isso diante da natureza, se comunicando com a natureza e etc e tal? Mas gosta, né? Deixa eu quieto. Você falou com o microfone fechado, quero que você fale com o microfone aberto. Eu tava resmungando, é igual o Muttley, tá ligado? Medalha. Vigarista. Na verdade, eu normalmente eu acho interessante, porque a maioria dessas pessoas que rezam para a natureza são pessoas que não creem em Deus. Ou que creem em Deus de uma forma extremamente eles não, a maioria não crê em Deus. Eu não consigo acreditar em um Deus pessoal. Eu não consigo acreditar em um Deus assim. Eu não consigo acreditar em um Deus assado. Daqui a pouco você vai ver a pessoa e começa a conversar com ela, você vai ver que ela adora um monte de coisa. E a natureza é uma delas. E aí você fica assim, bom, você diz para mim que você não acredita em Deus, mas ao mesmo tempo você tá fazendo uma prece para a natureza. Uma coisa totalmente impessoal, uma coisa que não te responde nada, uma pessoa que não fala com você, e você tá lá falando com ela. Então, o máximo que eu acho, na maioria das vezes, pelo menos das pessoas que eu conheço, eu acho incoerente. Entendi. Quem mais acha alguma coisa sobre esse tipo de rito, esse tipo de comunicação com a natureza, com o ambiente, etc e tal? Vinícius. Manda lá, Sil. Mais ou menos aquilo que o Rafa falou. Normalmente essas pessoas, elas é uma desculpa, né, para não aceitar um Deus todo-poderoso que a gente conhece através da palavra, mas é uma forma de fugir da verdade, eu acho, às vezes. Normalmente essas pessoas têm a natureza como se fosse Deus. Um Deus, mas um Deus, sei lá. Interessante. Um Deus que não fala. Show de bola. Hoje, se a gente vê um crente parado diante do mar, olhando tudo isso, essa natureza maravilhosa e vendo isso, dá pra gente dizer que ele faz algo parecido com isso? Aliás, dá pra gente ver um crente fazendo isso? Não, né? Não, porque essa dimensão da revelação de Deus, a gente perdeu. Agora, o ponto é, como a gente se relaciona com essa dimensão natural da revelação de Deus? Como a gente conhece e pode se relacionar com a comunicação de Deus, Deus falando conosco através da natureza? Essa é uma questão a ser percebida. Porque eu quero trabalhar com vocês a maneira como os Salmos especialmente mostra essa questão da criação, mas como a revelação natural era entendida biblicamente em Antigo e Novo Testamento. Eu vou seguir o escopo da revista de vocês, mas eu quero mostrar para vocês como a gente está distante do que é se relacionar com a revelação de Deus, que é progressiva e orgânica. Isso eu acho que seria bom vocês anotarem. A revelação de Deus sempre é de uma maneira progressiva e de uma maneira orgânica. A gente tem, por exemplo, de fato, Deus se comunicando a Abraão de uma maneira especial, mas a uma maneira bem específica, bem limitada. Qual é a revelação que Deus dá a Abraão? Que de fato ele era Deus, que ele estava tirando Abraão da terra de Ur dos Caldeus, da família dele, que ia levá-lo por toda uma vida de peregrinação, ele ia passar por diversas questões, mas que Deus o faria ser uma grande nação um dia. Nação esta que Deus escolheu especialmente para se revelar, para ser o Deus dessa nação e etc e tal. Essa é a revelação que vem a Abraão, não é? Dentro do cristianismo, a gente pode ter um cenário, a gente pode colocar uma cena, um flash,
dessa revelação. Abraão vai, beleza, as coisas acontecem, os filhos dele vai nascendo, a gente chega lá até Jacó, o tio Israel, e os seus filhos, os 12. Esse cara vai parar lá no Egito, e essa revelação vai continuar progressiva e organicamente. Como? Deus não se revela de uma maneira a Abraão e a Jacó a mostrar, olha, eu estou fazendo tudo isso, e lá no final a gente vai ter igreja do jeito que a gente vê hoje, a gente vai ter apóstolos, a gente vai passar por um bando de coisa, vai ter império. Deus não revela o fim desde o começo, mas ele vai se revelando de forma específica e especial na organização da história, por isso orgânica. Deus se revela na nossa organização histórica, na necessidade do seu povo. Só que é interessante porque no início, no princípio, Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja criação, e a criação passou a existir. Agora, olha que interessante. A gente disse que é difícil e é inconcebível, talvez, ver crentes parados diante da contemplação da revelação natural, como se elas tivessem uma comunicação ativa e perceptiva de Deus. É quase que a gente olhar para essas pessoas e falar, essa pessoa está maluca. Essa pessoa está viajando. Essa pessoa está num mantra meio doido. Eu quero enxergar com vocês alguns mantras meio doidos que acontecem na palavra de Deus. E a gente vai ver isso a partir de diversos textos. Abre, por exemplo, o Salmo de número 8 aí. Olha um doido parado e contemplando a revelação de Deus. A revelação natural. Olha lá o verso 1 do Salmo de Davi. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e de crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Olha só, esse é um crente, parado na beira de alguma coisa, olhando para os céus e dizendo, Senhor, glorificado seja tu por tua majestade. Davi para, olha para o céu e começa a contemplar a grandiosidade de Deus. Olha só quão infindáveis, quão insondáveis, como o Senhor expõe a tua majestade nessa criação, nesse céu. Se a gente vê um doido desse parado no meio da praia, olhando para o céu e dizendo, nossa, olha só como Deus plantou a sua majestade nos céus. Hoje em dia a gente vai ter percepções diferentes. Mas olha só como é que a revelação se dá. Davi está percebendo Deus falar através da criação. Vai lá para o Salmo 19. Olha só que maravilha. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha mais uma vez o louquinho do Davi, olhando agora para o céu e para o sol e dizendo, Deus, olha só como tudo acontece, como os céus proclamam um Deus glorioso, como a glória do Senhor na natureza, como de fato o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Cara, para pensar e prestar atenção no que Davi está falando aqui. Davi está dizendo que o colorir do céu, que a magnitude do que há na criação, falam
anunciam, gritam a glória de Deus. Falam acerca da glória de Deus. Só que mais do que isso, um dia discurso a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite e não se ouve nenhum som. Pera lá. Que mantra maluco é esse desse cara doido? Que está ouvindo conhecimento, que está ouvindo comunicação de um dia para a noite, mas sem som nenhum, sem palavra nenhuma. Revelação não significa comunicar. Revelação não significa comunicação. Como assim? Davi está enxergando comunicação, conhecimento ser transmitido de um dia para a noite, de um dia para o outro, de noite para a noite, sem som nenhum. E mais ainda, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha a percepção do salmista, inspirado por Deus, para nos dar a revelação especial, lançando luz à revelação geral. O livro especial, lançando luz ao livro geral. E olha a leitura desse cara. Davi não está com a Bíblia nas mãos e lendo o Salmo. Não, nós estamos fazendo isso. Mas Davi está com a natureza diante dos olhos. Ele está lendo a criação. Ele está lendo a maneira como Deus organizou os dias. Ele está lendo a maneira como Deus organizou o nascer e o pôr do sol. Ele está lendo como Deus organizou todas essas coisas e dizendo, há sabedoria aqui. Há conhecimento de Deus aqui, nessa revelação, na maneira como as coisas acontecem. Por isso que quando a gente fala que Deus nos fala apenas pela palavra, essa não é uma compreensão teológica, bíblico-reformada. Deus não fala conosco apenas pela palavra de Deus, apenas pela revelação especial. Deus fala conosco também pela revelação geral. Quando a gente vê beleza e a gente vê ordem, a gente está vendo Deus. A gente está conhecendo ordem, a gente está conhecendo beleza, a gente está conhecendo a magnitude de Deus. Mas olha só que maravilha. Abre agora no Salmo 97, no verso 6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Olha que coisa maluca. Como é que esse cara aqui do Salmo 97 está vendo justiça nos céus? Tudo ordenado, tudo organizado, não há disputas, não há preferências injustas no céu. O céu é céu. O céu trata todos de equidade. Não há nenhuma preferência por pássaros de portes maiores ou menores. Não há nenhuma preferência por ventos, seja eles ventos dos lestes, ventos sul, ventos oestes ou qualquer tipo de coisa. Mas o salmista está enxergando justiça no céu. Ele está olhando a percepção e a dimensão natural das coisas e enxergando revelação, comunicação de Deus. No Salmo 19, a gente já fez a leitura, ele está olhando a sabedoria divina da maneira como um dia e uma noite, ciclo após ciclo, são realizados com ordem, com decência e com organização. E é maravilhoso isso. A gente está no Brasil, a gente está perto da linha do Equador. Mas se você for olhar para alguém no Alasca, como é que ele enxerga o dia e a noite, ele vai ter uma percepção diferente. Se a gente for para um outro canto do mundo, para alguma parte do globo, essa pessoa vai ter uma percepção diferente do que é o dia, do que é uma noite e de como essas passagens acontecem. E isso comunica multiplicidade, isso comunica sabedoria, organização, criatividade, isso tudo está comunicando atributos de Deus. E Davi está sensível a essa percepção. Davi está olhando toda essa revelação e está fazendo teologia. Ele está olhando para o céu e está fazendo teologia, ele está enxergando a justiça de Deus, ele está
enxergando a sabedoria de Deus, ele está enxergando a beleza de Deus, ele está enxergando o poder de Deus, ele está enxergando todas essas coisas que, por vezes, nós negligenciamos e nós simplesmente apagamos para isso. Salmo de número 93, lá do verso 3. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. A tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Talvez numa leitura natural nós não olharíamos para o barulho do mar. Eu não sei você, mas sempre quando a gente chega perto da praia, e o fragor e o chacoalhar das águas ali batendo na areia, batendo no solo firme, aquele barulho intenso do movimento do mar, mostra para nós alguma glória, alguma majestade, e a gente já tem uma percepção diferente, já tem sensações diferentes. Davi está unindo a isso a fidelidade do Senhor, a fidelidade do testemunho do Senhor. Davi está olhando toda a realidade da revelação divina e está compondo teologia. Não a partir do Salmo, porque ele está escrevendo o Salmo, mas ele está fazendo isso a partir da revelação geral. O que eu quero que vocês percebam, e já vou passar a palavra para o Rafa, é que isso não deveria ser tão estranho para nós. Crentes perceberem e lerem a revelação geral como sendo comunicação divina. Mas aqui a gente precisa entender um pouco mais sobre essa revelação. Nós temos licença para olhar para as coisas criadas e criar teologia acerca delas. A gente pode fazer ciência dizendo que nós conhecemos a Deus? Conhece mais a Deus alguém que estuda bem a geografia? Conhece mais a Deus alguém que estuda bem a biologia? Conhece mais a Deus alguém que estuda bem todas as naturezas e as questões naturais, a ciência por si só? Essa é uma questão para a gente levantar. Rafa, depois Suzane. Então, eu acho que o ponto principal de tudo isso que você falou é o pressuposto de Davi. Davi não parte da natureza para fazer teologia. Davi parte da revelação de Deus. Tudo que Deus tinha revelado até aquele momento, no caso, o Pentateuco, estava ali para Davi. E Davi, através da revelação específica de Deus, olha para as obras das mãos de Deus e sabe que ali tem ordem, e sabe que ali a justiça age, e sabe todas as coisas que ele cita, ele tem um pressuposto. Quando você fala de todas essas matérias, todas essas profissões, geologia, geografia, enfim, se elas partirem delas mesmo, jamais elas chegarão ao conhecimento de Deus. Porque o pressuposto que ela está partindo não é o próprio Deus. Diferente do que Davi fez. Davi partiu de um pressuposto diferente. É a mesma coisa que quando você pega um racionalista que está lá na frente para o mar fazendo um mantra, olhando para a água, e um cristão. Eles estão partindo de pressupostos diferentes para ver toda aquela beleza. Quando eu estou na praia, olhando para aquele mar lindo, vendo aquelas montanhas, vendo a onda quebrar, eu não estou ali achando aquela beleza magnífica, aquela coisa linda, simplesmente por ela só, mas pelas obras de quem criou aquilo. Quem colocou o firmamento, quem disse ao mar que daqui ele não passaria. Então, a diferença de um cristão fazer teologia, analisar Deus pela natureza, e de um descrente analisar Deus para a natureza, vem do pressuposto. Da onde ele tira as informações para chegar à conclusão.
É isso. Suzane? Bom, não ia falar não, mas só lembrando, que você falou sobre ver Deus, você comentou uma coisa sobre ver Deus na natureza, né? Mas, na verdade, você quis dizer o poder de Deus através da natureza, né? O Everton tinha até comentado na aula anterior sobre isso, que normalmente eu também fazia, não porque eu via Deus em determinadas coisas, mas era mais um jargão que eu usava. Eu via as obras de Deus e falava, nossa, eu vejo Deus nisso aqui. E não é correto, né? Porque são as obras que Deus fez dali, nós podemos ver o poder de Deus, como o Rafa acabou de falar. Essa é uma questão muito interessante. Vai lá, Rodrigo. Rodrigo está ali orando. Então, Editando. eu concordo com a posição do Rafa. Inclusive, há uma distinção que podemos fazer entre nós e aqueles que não servem o nosso Deus, quando estamos contemplando a grandeza de Deus pelas obras da criação, é saber que esse Deus ele não só criou, como também ele exerce a manutenção de tudo isso, o governo sobre tudo isso, sobre cada detalhe. Então, não é só criar, ele criou e ele mantém tudo isso de forma organizada, de forma que a sua obra não pode ser desfeita. Então, essa é a nossa diferença. Então, isso demonstra também uma ideia de um Deus que ele não é só o Deus criador, mas ele também é um Deus pessoal. E eu creio que quando Davi contemplava as obras de Deus nesse texto que nós lemos, ele também estava partindo, como o Rafa disse, aí, de um pressuposto, de um relacionamento com Deus, a pessoalidade de Deus, ele conhecia Deus. Então, por isso que ele sabia que aquela criação que ele estava contemplando era obra das mãos de um Deus todo-poderoso que ele se relacionava. Então, acho que a distinção entre nós e os justos é essa. Esse é um bom caminho para a gente seguir. Olhar para os pressupostos, para as distinções e como a gente enxerga, de fato, essas obras e essa questão. Mas vamos trabalhar essa questão de uma maneira um pouco mais profunda filosoficamente. Eu não sei se todos, mas eu creio que a maioria aqui já fez trabalho acadêmico, trabalho de escola, trabalho de universidade, correto? Acho que todo mundo aqui teve que produzir alguma coisa. Ou um trabalho de escola, ou um trabalho de faculdade, ou um trabalho de um curso técnico. Vamos chamar esse trabalho de obras das tuas mãos. Olha que legal. Essas são as obras da mão do Rafa, essas são as obras da mão da Suzane, estas são as obras das mãos do Rodrigo, da Águida, da G, da Silvana e do Vini. Quando a gente pega aquilo que a gente fez e assina o nosso nome, quando a gente escreve o nosso nome naquelas obras, a maneira como a gente constrói aquele pensamento, a maneira como a gente constrói aquele objeto, a maneira como a gente construímos algo, aquilo fala sobre nós. Aquilo fala sobre o que nós pensamos, aquilo define sobre a nossa opinião das coisas, a nossa ordenação mental e capacidade de raciocinar e de criar essas questões. É possível a gente pegar um trabalho, uma obra de alguém e entender essa pessoa através dessa obra. Porque ali ela está refletindo quem ela é, ali ela está refletindo o que ela pensa, ali ela está refletindo o que ela criou e fez. Deixa eu relacionar uma coisa que geralmente a gente não faz. Qual é o terceiro mandamento? Tempo. Qual é o terceiro mandamento? Rodrigo está indo lá para Êxodo 21, olha lá. Estou com a Bíblia na minha frente, né? Vai lá, pode colar. Ai, não farás para ti mais escultura. Esse é o outro, não é esse não, não é esse não. Não terás o teu Deus de mim, não fará para ti mais escultura e não... Não, dará cultos a ela. Não, segue, ainda tá nesse mandamento. Tem mais um aí. Qual que é a sequência?
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão? Aí, garoto, boa! Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Cara, não só o teu nome e a sua pessoa em específico está relacionada a esse trabalho. Quando um professor ou algum aluno vai fazer uma crítica ao seu trabalho ou vai se relacionar com as obras das tuas mãos e tem o teu nome assinado ali, ele está se relacionando com você também? Quando ele reprova, por exemplo, a tua produção acadêmica, a tua pesquisa, a tua opinião e diz, não, você fez algo extremamente ruim, nossa, 0 para o teu trabalho, ele está reprovando as obras das tuas mãos ou você também? Em certa medida, por você assinar o seu trabalho, pelo seu trabalho, levar o seu nome, levar a sua consequência de quem você é, do que você fez e refletir, em certa medida, se nós fazermos algo mal feito, isso vai refletir quem nós somos também. E em certo momento, isso está sendo representado no nosso nome também. Olhar para a criação e se relacionar mal com ela, de uma maneira a deturpar, de uma maneira a não enxergar esse conhecimento de Deus, é quebrar também o terceiro mandamento. Deus assinou as obras das mãos. O firmamento está anunciando quem ele é. Tudo está falando e comunicando acerca de Deus. Quando a gente olha para essa revelação natural, nós estamos olhando também para as comunicações, talvez não diretas, mas indiretas do que Deus é. Quando Davi consegue enxergar a maneira como Deus criou ordem no dia, a maneira como Deus criou a ordem do limite do mar, e tudo isso, e ele vai falar acerca da pessoa de Deus, ele não está, embora sim, eu concordo, e você acertou o eixo da questão que a gente vai ver o porquê a gente pode olhar a revelação de uma maneira geral e entender Deus, interpretar e apreender Deus. Porque, de fato, Davi tem o pressuposto da revelação especial. E ele sabe que a natureza não é simplesmente natureza, não é largada ao léu. Só que, sabendo que de maneira especial você produziu uma obra, ao se relacionar com essa sua obra, você se relaciona com o autor. Quando você lê, por exemplo, um livro, você lê um trabalho, de certa medida você tem intimidade com aquela pessoa que escreveu aquele trabalho, aquele livro, não é verdade? Em certa medida isso acontece. Não é diferente com a natureza. Não é diferente com a criação. Ao se relacionar com a natureza e com a criação, nós estamos nos relacionando com o Criador delas. Esse é um ponto a ser observado. E é verdade, a gente precisa fazer distinção aqui da maneira como nós nos relacionamos e podemos nos relacionar debaixo do segundo livro, o livro especial, e da maneira como as pessoas não conseguem se relacionar de maneira efetiva. A Suzane levantou um ponto, eu não consigo ver Deus nas coisas, eu não posso dizer exatamente isso. Essa seria uma terminologia ou um jargão. Para a definição dos termos, a gente pode trabalhar que a gente não vai conseguir ver Deus exatamente, porque Deus não é o mar, Deus não é a terra, Deus não é a criação. Mas essas coisas falam dele. E a gente pode enxergar traços dele nelas, na revelação. E isso é algo magnânimo, isso é algo que deveria fazer a gente enxergar todas as questões. E é por isso o valor da minha questão. Quem estuda cientificamente o livro natural, os bichos, as rochas, as águas e etc e tal, conhece a Deus? Pode conhecer a Deus? Vamos supor que um crente seja geólogo, e esse cara é crente, ele seja astrólogo, esse cara é crente. Ele vai conhecer mais a Deus do que apenas um crente que não trabalha nenhum meio com a ciência nesse sentido? Esse é o teor da minha pergunta. Esse é o ponto da minha pergunta. Essa revelação geral vai me dar conhecimento mais maturado de Deus se eu me dedicar cientificamente a ela?
Não necessariamente. Eu vou cada vez mais enxergar a complexidade da criação, eu vou cada vez mais enxergar a complexidade de tudo que Deus deu ordem e mantém. Aliás, Rodrigo levantou o ponto lá de Hebreus 1. Ele é o criador e sustentador, o mantenedor de todas as coisas. Mas eu preciso de algo. Eu preciso de olhar como também o Novo Testamento olha para essa revelação geral. Rodrigo, levantando a mão, pode falar. Então, Vini, é o seguinte, inclusive, dentro da posição católica com relação à revelação natural de Deus, em geral, Tomás de Aquino defendia que o homem ele poderia chegar ao conhecimento de Deus por meio da sua própria razão. Então, ele levantou, se não me engano, 5 argumentos com relação a isso, para defender essa posição. E Junta depois... o microfone mais perto da sua boca, sua voz está sumindo e voltando. Então, Aí. a posição católica com relação à revelação geral, Tomás de Aquino defendeu de que o homem, por sua própria razão, por seu próprio intelecto, ele conseguiria entender, compreender Deus, né? Chegar ao conhecimento de Deus por meio das obras da criação, porque o homem, Deus lhe deu imagem e semelhança, razão, então ele pode compreender por si só a revelação geral de Deus. Só que a teologia reformada, isso, levantou 5 pontos com relação a isso, né? Eu estou trabalhando exatamente com isso, mas eu não estou dizendo que é isso. Esse é o meu pressuposto. E é isso que eu quero consertar. Por que a gente tem uma cisão do nosso relacionamento com essa revelação natural? Na Reforma, há uma quebra dessa ideia e é uma tentativa de refutar o pensamento cientificista, racionalista mesmo. Porque a gente pode entender a revelação natural de uma maneira racionalista, de uma maneira ateísta ou de uma maneira trinitário, canônica, cristã. A gente gosta desses termos. De uma maneira bíblica. Essa é a minha proposta para vocês. Olhar para a natureza de uma compreensão nem ateísta, nem racionalista, mas de uma maneira revelacional cristã. Uma maneira sadia de olhar para isso. É essa proposta que está para nós. O Nicolas aí. Qual que é a tentativa e quais são as possibilidades disso? Que a gente tem acesso natural. Ou negar que Deus se revela pela natureza, ou colocar o livro. E não sei se vocês perceberam o movimento das minhas mãos. Esse movimento é muito importante. O livro natural está sempre abaixo do livro especial. Porque se eu apenas virar isso e ir para 5 vias de Tomás, ir para o racionalismo, ir apenas para a ciência, ir apenas para estudar as questões que estão aí para o mundo, cara, eu vou ter mais conhecimento geral, mas não necessariamente eu vou conhecer a Deus de uma forma especial. Eu vou trabalhar isso olhando para o Novo Testamento e eu vou aplicar para vocês o que eu quero dizer e e a gente vai tentar definir qual que é a compreensão correta dessa revelação geral. O Novo Testamento também vê a revelação geral e a revelação natural. A gente tem, por exemplo, Mateus 6, quando Jesus Cristo no Sermão do Monte vai falar acerca dos pássaros e das plantas. A maneira como Deus cuidava e demonstrava a sua soberania, o seu cuidado, o seu sustento para nós, pessoas, através da criação. Cuidando de bicho, cuidando de relva. A mensagem de Cristo é uma, para combater a ansiedade do povo. Galera, se Deus Pai que está nos céus se preocupa em alimentar pardais, quanto mais vocês. Se Deus Pai que está nos céus se preocupa em investir lírios do campo, quanto mais vocês. O que Jesus Cristo está fazendo também é olhar para a revelação natural e fazer teologia. Ele está dizendo, olha, Deus é sustentador de tudo, inclusive de vocês. Olha como é que ele sustenta os bichinhos. O Novo Testamento também olha para esse prisma de perceber o nosso relacionamento com Deus através da criação. Jesus Cristo está fazendo isso e é a pessoa de Cristo.
mas sempre com um pressuposto, partindo da revelação de Deus, partindo da questão especial do Senhor existir e então a criação responder à sua comunicação. A gente precisa notar isso. É uma evidência que até Jesus Cristo no Novo Testamento está fazendo. Lembra o terceiro mandamento e o trabalho que eu quis fazer com vocês de olhar para as obras das suas mãos e ter responsabilidade de tratar com elas? Pensa só você. Se um professor de faculdade teu pega o teu trabalho e nem quer ler e te dá uma nota qualquer, isso não ia te deixar chateado? Ele vê o teu trabalho, tá lá o teu nome, Rafael. Tá lá o teu trabalho, tá lá Rodrigo, Águida. Ah, não vou nem ler. Vou dar nota ruim para você. Eu vou desprezar as obras das tuas mãos. Como é que você se sentiria? A gente sabe como a gente se sentiria. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente não pode desprezar essa revelação. A gente precisa entendê-la. Porque nós estamos inseridos no meio dessa revelação. As pessoas estão inseridas no meio dessa revelação. O mundo está aqui. E a gente precisa se relacionar da maneira correta com isso. A gente precisa olhar para as obras das mãos do Senhor e enxergá-las com perfeição. Em Atos, no capítulo 14, lá no verso 17, Paulo vai falar também acerca dessa revelação. Ele vai olhar essa revelação de forma geral e apontar também para especial. Vamos ler lá o verso de número 17 do capítulo 14. Olha lá. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Quem? Deus, o Deus vivo, que fez o céu, que fez a terra, que fez tudo, fez todas as gerações, não deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Presta atenção à razoabilidade que Paulo está chegando. Ele está dizendo que Deus não deixou de dar testemunho aos povos, mantendo o ciclo da chuva, mantendo o alimento de todos eles, mantendo a graça comum, mantendo a revelação geral. Olha como isso é importante. Olha como isso tem um ponto de contato com o ímpio. O ímpio se relaciona com Deus o tempo todo. Você também, crente. Quando você está se relacionando com a chuva e está dizendo, ai meu Deus, que desgraça de chuva, bem na hora da aula, vou ter que desligar os meus eletrônicos, senão vai queimar. Você está se relacionando com Deus. Quando você está andando na rua e uma pomba faz cocô em você, você está se relacionando com Deus, a maneira como você responde, o que aconteceu com você, o desastre fatal. Cara, a gente se relaciona com Deus na criação o tempo inteiro também. Deus se comunica conosco o tempo inteiro também, mantendo todas as coisas. É essa percepção que a gente precisa ter. Deus fala conosco através da palavra, mas também através do livro geral, através dos dois livros. Paulo continua a falar dessa revelação lá no capítulo 17, mas vamos para Romanos 1. Olha agora a distinção desse conhecimento sendo melhor tecida, sendo melhor remontada por nós. Em Romanos, no capítulo 1 de Romanos, do verso 19 ao 21, Paulo vai falar acerca justamente dessa revelação, desse conhecimento de Deus que é revelado dos céus. E que os ímpios não só ignoram, mas eles lutam contra a verdade desse conhecimento. Agora, lá no capítulo 2, a gente já leu bastante esse verso na primeira aula, o capítulo 1, esses versos aqui, do 18 até o 32. Mas olha lá no capítulo 2, dos versos 14 ao 16. Olha só. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha que maravilha. Paulo está olhando para todo esse conhecimento corroborado pela natureza e está mostrando para nós que esse relacionamento não só é natural, mas ele é necessário. E ele acontece ou de forma intencional, pelos ímpios, seja adorando a natureza como idolatria, quebrando então o primeiro e o segundo mandamento, ou intencionalmente pelos crentes rejeitando a revelação natural. Por vezes a gente faz isso. E isso amontoa para nós o quê? Desgraça. Porque a criação serve também para nós como pregação de Deus. De que se ele sustenta o globo, se ele sustenta os astros, se ele sustenta o cosmos, negão, se ele é rei de tudo, o que dirá da nossa vida? O que dirá dos nossos pequenos problemas? O que dirá da nossa pequena pandemia? Essa relação, ela é feita no Antigo e no Novo Testamento. A maneira necessária e importante que a gente precisa ter essa percepção. Só que há uma verdade levantada aqui. Qual é a verdade? É que essa revelação geral, essa revelação natural, o segundo livro, não é necessária e não é eficaz para a salvação. Ela me mostra quem Deus é. Ela me convence de que Deus existe. Porque diz o insensato no seu coração, não há Deus. Só que ele contempla as obras das mãos do Senhor. Ele contempla o firmamento, o anúncio da glória de Deus, essa revelação 24 horas por dia, e a nega. Ele se relaciona com ela. E a gente também vai fazer esse relacionamento. Agora, o ponto é, como a gente enxerga essa revelação ineficaz e não necessária para a salvação, né? Não capaz de salvar, na teologia reformada, a maneira como a gente olha para tudo isso. É interessante porque a gente vai olhar toda essa luz, toda essa habitação de Deus na criação, e a gente vai enxergar um pensamento muito interessante. A gente tem Deus mostrando e iluminando o nosso pensamento, a nossa mente, para enxergar a glória por intermédio de toda a criação e por toda a revelação. Ele fez isso através da criação, dizendo para haver luz e a luz existindo. Ele diz isso lá na criação do povo, na formação do povo a Moisés, e tudo isso vai passando por nós. Abre lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, do verso 16. Alguém lê para mim, por favor, enquanto eu tomo água. 1 Timóteo 6, 16. Pode ler. Não estou ouvindo. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Presta atenção como é que Paulo, escrevendo a Timóteo, relaciona a ideia do conhecimento de Deus e a questão natural. Deus habita onde? Numa luz inacessível, onde homem nenhum pode ver. Isto é, existem relações acerca de Deus que naturalmente não podem ser enxergadas. Os nossos olhos não podem subir até os céus dos céus e contemplar Deus na sua natureza. A presença de Deus é opressora, é poderosa. A voz do Senhor no Antigo Testamento já fez com que o povo pedisse para que ele não falasse. O próprio conhecimento de Deus, de alguma maneira, é muito mais poderoso e forte e numa magnitude que os nossos olhos, os nossos ouvidos não conseguem contemplar. E é por isso que a gente tem que se relacionar com esse conhecimento
de uma maneira mais especial para conhecê-lo de modo salvífico. E isso é através da Escritura. Olha lá Êxodo, no capítulo 33, a partir do verso 18. Olha só que interessante. Eu vou ler a partir do verso 17. Ó. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois em ti, tirando a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Não se verá. Há um aspecto, há uma dimensão da glória do Senhor que os nossos olhos naturais e de maneira natural a gente não pode contemplar. Por isso aprove a Deus se revelar de muitas maneiras aos pais, Abraão, Isaque, Jacó, aos profetas e pela maneira natural. Há um aspecto dessa revelação natural que ela não concebe e não é possível enxergar Deus por completo. É interessante porque a teologia reformada vai olhar para toda essa verdade de Deus revelada dos céus e vai perceber a maneira como a gente se relaciona com ela. E qual é o ponto? Qual seria a maneira sadia de entender essa revelação? O Rafa já matou a questão mais crucial de todas. A gente precisa olhar para a revelação natural com os pressupostos da revelação especial. É a mesma coisa de fazer teologia. Eu não faço teologia a partir do meu pensamento geral, mas a partir do que Deus revelou de si mesmo, a partir do conhecimento dele. Mas há um ponto. Há um ponto que a gente precisa perceber nesse nosso relacionamento com a natureza e com a revelação do Senhor. É de entender que eu posso ser cientista e que eu posso me dedicar a essas questões, mas eu preciso entender que a dimensão da vida, da criação, ela serve para um propósito único. Qual? Trazer glória ao nome de Deus. Quando eu fiz essa questão trazendo as vias de Tomás de Aquino, e eu não queria trazer exatamente elas para não complicar mais os termos de uma maneira filosófica, é para que vocês pensem a seguinte questão. Quando alguém aprende uma fórmula matemática, ela aprende sobre Deus? Sim. Sim. Ela aprende uma verdade. Não é? 1 mais 1 é 1. Quando ela consegue calcular e ir com a espaçonave dela até a Lua, até Marte, estou pensando em Tesla agora, estou pensando naquele mano lá, ricaço. Mesmo sem adorar a Deus, mesmo sem temer a Deus, essa pessoa de alguma forma conhece os atributos de Deus, a verdade, a maneira como ele relaciona tudo isso. Em certa dimensão, ela tem acesso à criação pela maneira que ela é. Porque Deus criou assim para que fosse. Só que ela não esgota o conhecimento do que é a relação natural das coisas existirem. Por quê? 1 mais 1 é igual a 2, não em si mesmo. 1 mais 1 é igual a 2 porque Deus criou para que fosse assim, com ordem, com coesão, com racionalidade, para mostrar a sua ordem, a sua presença e quem ele é. O que eu quero dizer com isso? É que Deus criou tudo o que existe para falar de si. Como então alguém pode utilizar a natureza para conhecer mais a Deus? Essa pessoa vai pegar essa matemática, essa proporção de 1 mais 1 igual a 2, e vai olhar aquilo e dizer,
isso não é em si mesmo existente, porque existe da matemática alguma razão lógica ou ordeira para as coisas. Cara, 1 mais 1 é igual a 2 porque Deus existe. Eu estou falando aqui de alguém pegar uma fórmula matemática, enxergar Deus aqui e dizer glória ao Senhor por isso. Isso só existe, isso só tem racionalidade, isso só tem nexo, porque Deus criou para que fosse assim. Porque Deus criou para que revelasse o seu braço, a sua glória, o seu poder. A gravidade, o espaço, com vácuo ou sem vácuo, com oxigênio. Cara, só existe assim porque Deus criou para que falasse dele. O mundo não é belo. O mundo não é belo para falar de Deus. Não. O mundo só é belo porque Deus criou para que ele falasse de Deus. O mundo não é bonito em si mesmo para falar apenas de beleza e para refletir Deus. Não, é mais do que isso. Deus criou o mundo assim, para que fosse desse jeito, para falar dele. Isso tem que levar a gente a uma consequência de olhar as coisas criadas e as coisas naturais, reverenciando o Criador. Essa é a compreensão da leitura natural. Essa é a compreensão da teologia reformada acerca da revelação geral. Cara, tudo só existe não como um fim em si mesmo, mas tudo foi criado por causa de Deus para falar do nome dele. Véi, uma pessoa só vai conseguir chegar ao ápice do conhecimento de uma fórmula matemática, de um aspecto biológico, de um aspecto físico, de um aspecto geográfico, se ela olhar todas as características científicas dessa dimensão e dessa matéria que ela está olhando, nessa disciplina que ela está estudando, e no final das contas olhar para Deus e dizer, caraca, glória ao Senhor dos exércitos, que criou tudo para ser assim, para falar dele. Esse é o relacionamento que a gente tem com a natureza, com a criação e com toda a dimensão da revelação natural. A gente só conhece, de fato, a revelação natural numa dimensão ampla quando, no final das contas, a gente conseguiu olhar Deus e reverenciar Deus através dessas coisas. É por isso que o pressuposto da revelação especial está sempre trabalhando com a revelação geral. É por isso que, através do que Deus é, a gente pode olhar a criação e entender a glória nisso, a ordem nisso, a sabedoria nisso. Entende a diferença mínima das coisas, mas como isso muda tudo na prática? Como então eu posso cumprir o terceiro mandamento à luz da Escritura, à luz da revelação de Cristo? Tudo isso existe, não como um fim em si mesmo, mas porque Deus criou para que existisse para falar dele. Beleza existe não porque o mundo é genial, mas porque Deus criou a beleza para falar dele. Em última instância, é isso. Esse tem que ser o nosso relacionamento com as coisas criadas e com as coisas gerais. Rodrigo, depois Rafa. Então, Vini, o interessante é que quando nós olhamos a doutrina da revelação geral em direção ao ímpio, ela traz a manifestação da ira de Deus. Mas quando nós olhamos a doutrina da revelação geral em direção ao cristão, o fone, isso deve... Está longe de novo. Aí. Então, quando nós... beleza. Quando nós observamos a doutrina da revelação geral em direção ao ímpio, isso acaba redundando em manifestação da ira de Deus. Mas quando nós olhamos a doutrina da revelação geral em direção ao cristão, isso deveria redundar em glorificar a Deus, em glória ao Senhor. Quando nós olhamos a história do passado, por exemplo, os puritanos, quando fundavam alguma universidade, como, por exemplo, a Universidade de Harvard, era justamente para que Deus fosse conhecido por meio da teologia e por meio da ciência. Exatamente. Que essa ciência pudesse promover a glória de Deus na vida das pessoas, né? Exatamente. Então, esse é um ponto da teologia que a gente acaba deixando de lado, né? Sim. A gente tem um dualismo muito grande ainda na nossa cabeça. É as vias de Tomás de Aquino. Não, olha,
eu consigo departamentalizar a vida e talvez desassociar essas coisas. Mas não. O propósito da nossa existência não é existirmos e temos beleza nisso, e temos... Nossa, Deus criou essas coisas para que a gente desfrutasse apenas... Não, cara. O propósito da existência do mundo é a glória de Deus. É por isso que o relacionamento do ímpio com essas coisas... Travou tudo aqui, gente. Vocês estão aí ainda? Eu acho que caí. Só a moral. Como eu estava mencionando, o propósito da nossa vida e da existência de tudo é glória de Deus. Por isso que o relacionamento do ímpio, em distorcer a verdade pela injustiça, que é se relacionar com essas coisas negando Deus, traz dos céus condenação. Agora perceba o quão próximo a gente está perto desse relacionamento condenatório. Em olhar para as coisas criadas, usarmos dela e não redundarmos glórias intencionalmente a Deus. Não reverenciar intencionalmente a Deus quando a gente lida com o aspecto natural, com a dimensão natural da vida. Cara, não é à toa que muito da teologia hoje vivida no Brasil, vivida no mundo inteiro, tem um déficit dessa dimensão mais estética, dessa dimensão mais visual, dessa dimensão em intencionalidade de reverenciar Deus em todas as coisas. Vou dar exemplos disso. Por que que a mesa no culto do Senhor fica onde fica? Por que que o púlpito fica onde fica? Por que que os elementos da ceia são servidos na ordem que são servidos? Primeiro o ministro experimenta, depois a congregação. Por que que no momento da ceia a gente canta canções que confessam pecados, mas relembram a ressurreição de Cristo? Por quê? Porque há uma intencionalidade em reverenciar e adorar a Deus até nesses aspectos naturais, arquitetônicos, geográficos ou qualquer um que seja. A vida do cristão é uma vida integral para a glória de Deus, em todos os sentidos e aspectos. Eu não sei vocês, mas cara, tem muita gente que eu conheço que é triste na sua profissão, porque não enxerga a dimensão da glória de Deus no que se faz. Não enxerga esse aspecto mais ignorado pela teologia e pela igreja. Cara, enquanto a gente não olha para a vida de uma forma abrangente, a gente nunca vai ter uma fé abrangente, uma fé que supera, uma fé que amadurece. A gente precisa olhar para a vida como um todo diante de Deus. Rafa, depois Silvana. Na verdade, é um comentário rápido. Só queria agradecer por este ponto que você levantou a respeito do belo. Que o belo não tem fim em si mesmo. O belo tem valor eterno. Então, a beleza das coisas, a beleza da música, a beleza do cinema, a beleza de todas as coisas, não estão nelas. Não. Estão em quem a criou, em Exatamente. quem possibilitou que elas fossem criadas. Então, toda vez que eu vou analisar algo, qualquer uma das artes que nós temos que saber que o pressuposto daquilo ali é o próprio Deus. Isso, cara! Então, que bom que você veio. Você pegou o ponto do negócio, cara. Tô feliz. Tô aqui, ó. Vibrante, vibrante. Boa, mano. Você pegou o negócio. É isso, gente. Vão nessa mentalidade. É nessa direção. Boa, Rafa. Boa. É muito interessante isso, cara. Porque abre a mente para muita coisa. Obrigado. Não são coisas em si mesmas. Nós não somos por nós mesmos em si. É por isso que nós somos eternos. Para experimentarmos eternamente a glória daquele que é eterno. Cara, presta atenção como isso muda a dimensão da vida. Na prática. Presta atenção como ressignifica o casamento.
como ressignifica o trabalho, como ressignifica a minha existência, como ressignifica a maneira como eu olho o mundo. Isso não é só cosmovisão. É muito para além disso. Silvana. Não, eu só queria comentar sobre um aspecto que eu vi aqui no livro, que ele fala que com a queda, os homens perderam justamente essa capacidade de ver Deus, né, interpretar corretamente, de forma espiritual, as obras criadas. E aí era só mais para reforçar essa parte, porque às vezes a gente fica... mas como essa pessoa não pode ver o mar, pode ver tudo isso e pode não crer que existe um Deus por trás de tudo isso? Eu mesmo já fiz muito esse tipo de pergunta, sabe? Como que as pessoas podem ver e podem ser tão... ter sei lá, acreditar que não existe um Deus por trás da criação, porque eu acho que isso dos motivos. Aí vai cair naquele ponto que você falou também, que eu já pensei muitas vezes, eu falo, cara, por exemplo, como que um geólogo, um cara que faz escavação, que acha ossada de dinossauro de não sei quantos milhões de anos que eles datam aí, e o cara não pode pensar que, cara, será que tudo isso foi ao léu? Tipo um cientista, um neurocientista que pesquisa a parte do cérebro, não sei, sabe? Como que o cara não pode ver Deus nisso? E aí, quando eu li o livro, né? E aí, quando fala essa perda de capacidade de interpretar corretamente, aí eu falei, cara, Sim. e é bem isso mesmo, porque senão todos acreditariam, né? Mas Porque está muito claro. Lembra lá de Paulo falando aos Efésios? O que o pecado faz com o seu conhecimento e com a sua capacidade de percepção das coisas? Entrenebrecidos nos seus raciocínios. Essa visão é escurecida. A mentalidade, ela desvanece. A gente não percebe mais, a gente é fechado, a gente é envolto em trevas para não enxergar o fim das coisas, o propósito das coisas. E é por isso que a gente passa tão rápido da eternidade para o finito. A gente perde a concepção tão rápido da vida em relação à eternidade aqui na Terra, mesmo enquanto crentes. É exatamente esse ponto. Conclui lá que eu te cortei, perdão. Conclui, Silvana, por favor. Silvana? Eu caí de novo? Não, não caí. Você concluiu já? Eu te cortei na hora certa? Não, sim, eu não ia fazer mais, não ia acrescentar mais nada, não. Acho que agora é o Rodrigo, deixa eu tirar a mãozinha. Vai lá, Rodrigão. Então, irmãos, é o seguinte, Vinícius, quando você falou de arquitetura, eu me lembrei de um episódio com relação a João Calvino. O que acontece? As igrejas de antigamente eram construídas com o pé direito bem alto, e para dar uma ideia de que Deus estava bem distante. Quando João Calvino começa a elaborar outras igrejas, assim, outra arquitetura de igreja, ele faz com o pé direito mais baixo, para dar a ideia de um Deus mais próximo, Deus conosco, né? Então, Sim. assim, é Deus sendo glorificado por meio da arquitetura, através da posição de Calvino. Né? Sim. O que nós comunicamos com o que nós fazemos. O porquê que a gente vai entregar a Bíblia daquele jeito que a gente vai? O porquê que a gente vai pintar a igreja dessa cor? O porquê que o som vai funcionar desse jeito? Cara, tudo isso é elemento natural. Mas esse é o elemento natural que a gente comunica com Deus. Né? Isso parte de nós. Da gente enxergar essa dimensão e refletir essa dimensão. Mas a revelação de Deus, isso só é possível porque a revelação natural de Deus, nessa dimensão natural, ela existe. E ela está para nós. Agora, como a Silvana disse, a queda danifica os nossos óculos eternos. No entanto, Cristo Jesus restaura, nos dá novos olhos. E esse é o último ponto. O ponto da revelação especial. E eu vou juntar, não porque eu estou correndo contra o tempo, mas é porque eu pensei a aula desse jeito.
Porque falar de Escritura e de Cristo é falar da mesma questão. A Escritura foi dada aos profetas, foi dada aos pais, foi dada dessa maneira. Deus revelou especialmente para a gente conseguir olhar para essa realidade que antes era distorcida aos nossos olhos, agora olhar para o que Deus falou, pela maneira que Deus exerce a sua voz no mundo, mas o ápice de tudo isso, o ápice de toda revelação especial é o Verbo de Deus. A Escritura com pernas é a encarnação de Cristo. É por isso que Hebreus 1 abre a nossa aula e fecha a nossa aula. Lembra que eu disse que a revelação ela é progressiva e orgânica? Por que eu disse para vocês anotarem essa importância? Deus conduz a história e vai se revelando até o momento chamado plenitude dos tempos, onde toda a história, toda a arquitetura da história do Senhor foi corroborada para Deus encarnar na pessoa de Cristo Jesus e se revelar de forma tão especial que Deus anda conosco. Nós conhecíamos a maneira de Deus proposicionalmente falar. Nós conhecemos a dimensão natural e a dimensão racional, intelectual, a maneira proposicional de Deus falar conosco. Natureza e Escritura. Em Cristo, nós conhecemos a revelação pessoal, personificada de Deus. Jesus Cristo é a maior revelação. E ele é o centro da revelação natural e a revelação especial. Não é à toa que o ministério do Espírito Santo é testificar de quem? De Cristo. O ministério da palavra é testificado de quem? De Cristo, do Evangelho. É olhando para Cristo e a maneira como ele se relaciona com Deus, a maneira como ele se relaciona com Deus Pai, né? Primeira pessoa. Olhando como ele se relaciona com as coisas criadas, que a gente tem a supremacia, o ápice de toda a revelação. Olhar para isso e olhar para Cristo é a gente ver Deus se relacionar não só mais na linguagem humana, mas na forma humana, em responder os nossos sentimentos, em responder às nossas sensações, em responder às nossas enfermidades. Quando o texto fala que Cristo tabernaculou, isto é, ele encarnou conosco e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, ali não é doença no sentido lato da coisa. Câncer, tumor, aneurisma, ou qualquer coisa nesse sentido. A ideia é que Cristo passou pelos nossos processos de enfermidade. O que o texto está querendo dizer? Cristo se tornou criança. Gente, Cristo teve que amadurecer física e fisiologicamente. O cérebro de Cristo teve que ter desenvolvimento, ele teve que estudar. Pensa, Deus que criou o conhecimento, que criou a beleza, que criou a glória, que sabe de todas as coisas, teve que passar por isso, teve que passar por essas fases. Ele teve que tomar sobre si também as dores dos julgamentos, os açoites das tentações pecaminosas, do frio, da fome, da sede, do calor. Cristo passou por todas as nossas enfermidades. E é por isso que a gente pode olhar para Cristo como revelação máxima e como uma contemplação da junção dessa revelação natural com a revelação especial. É por isso que a gente pode olhar para Cristo e olhar para tudo o que o Senhor faz e fez e conhecer a Deus na pessoa de Cristo e na natureza. Essa é a forma, esse é o ápice de todas essas questões. A glória é redundada a essa pessoa de Deus. E hoje, como a gente se relaciona com essa revelação que é progressiva e orgânica? Porque a pergunta é, se a revelação de Deus é progressiva e orgânica, a história progride organicamente, não é? Nós já saímos do Novo Testamento, nós estamos na era pós-testamentária, pós-cânon.
Nós vivemos 2021 anos depois de tudo isso, né? Cristo dividiu os tempos. Como essa revelação, tanto natural e especial, de forma progressiva e orgânica, se relaciona conosco hoje. Como a gente se relaciona com isso hoje. Essa é a aplicação final para nós hoje. Deus continua falando? Sim, de forma natural. Deus continua nos ensinando? Sim, de forma especial. Mas o ápice já foi encerrado em Cristo. É por isso que a gente não vai ter mais revelação, porque o ministério do Espírito Santo é de testificar e de nos iluminar a revelação de quem Cristo é. E ele já veio na plenitude dos tempos. Como é que nós percebemos Deus hoje? Na revelação de Cristo. Deus se comunica conosco hoje a partir da Escritura e a partir da natureza. Não mais. Não mais. Não há mais nenhuma forma. Claro, os nossos sermões, os nossos estudos, a nossa oração é um relacionamento com essa comunicação. A maneira como a gente trabalha, a maneira como a gente tem a nossa recreação na praia, no campo, na montanha, não importa. Isso se relaciona com a revelação de Deus. Mas o ápice e o encerramento de toda ela foi em Cristo. É por isso que a gente não tem mais progressão do cânon. E é por isso que a gente, com o que temos, suficientemente, podemos conhecer, reverenciar e adorar a Deus na vida como um todo. Compreende? Só que isso tem impacto em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Da maneira como nós nos percebemos enquanto pessoas, com sentimentos, com raciocínios, com sonhos, com vontades, com relacionamentos. Da maneira como nós nos percebemos enquanto trabalho, enquanto relacionamento, enquanto tudo isso. O encerramento da Escritura, o encerramento da revelação especial de Deus se dá em Cristo de uma vez por todas. Qual é o problema que isso gera? Quando a gente busca qualquer outra revelação que não seja em Cristo, qualquer revelação extra, especial, a gente comunica que essa revelação especial em Cristo não nos é suficiente. Não nos é suficiente. Agora, deixa eu fazer um exercício mental com vocês para a gente entender a abrangência disso. Uma das falas da pessoa da Trindade, da primeira pessoa da Trindade, no batismo de Cristo é: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Uma segunda fala da primeira pessoa da Trindade, na crucificação de Cristo, na entrega e consumação do trabalho do Senhor Jesus Cristo é: esse é o meu filho amado, que cabalmente concluiu todas as coisas, não é? E é por isso que ele ressurgiu. Se Jesus Cristo é suficiente para a primeira pessoa da Trindade, para pagar os nossos pecados, para levar sobre si as nossas enfermidades, para nos deixar um relacionamento com Deus, para nos habilitar para toda boa obra, para nos fazer viver a vida enquanto existentes aqui nesse plano terreno. Se Cristo é suficiente para Deus Pai, como a gente pode dizer que ele não é suficiente, que a revelação dele não é suficiente para nós e buscarmos qualquer outra coisa? O que eu quero dizer com vocês é: quando a gente, enquanto crente, enquanto ser humano, busca, seja de forma ímpia ou de forma religiosa, seja de uma maneira em expressar a religião através de alguma vertente do cristianismo, ou seja, maneira de expressar a religião de qualquer outra maneira, ateísmo, feitiçaria, quando a gente tenta qualquer relacionamento com Deus, extra revelação cristocêntrica, a gente não está confiando a suficiência de Cristo.
a gente não está dependendo da suficiência de Cristo. Esse é o ponto. Essa é a existência cabal e crucial do que Cristo representa enquanto revelação de Deus. Agora, para você, meu irmão e minha irmã, se Cristo Jesus é suficiente para Deus Pai, o que Ele é para ti? Para os teus problemas, para as tuas dificuldades. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Amém? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer pontuar algo? Alguém quer revelar alguma coisa? Vai lá, Rafa. Se eu fizer assim também, tem cafezinho, Águida? Ô, irmão. Aí dá tempo. Irmão, a inveja é pecado. Você já leu na Bíblia isso aí? Eu achando que ele ia falar alguma coisa da aula. Inocente. Muito boa aula, parabéns. Misericórdia, irmão. Parabéns, não. Chega, arrepiou, irmão. Arrepiei Parabéns, a espinha irmão. dessa aula. Não é pecado, não. Arrepiou a espinha, irmão. Glória a Deus por isso. Agora vivam a revelação do Senhor. Eu tô adorando as caras do Nicolas. Vai pro YouTube, Nicolas. Vai ficar famoso. Bonitão. Faz favor. É isso, gente. É o que eu tinha preparado pra gente hoje. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Vou entender o silêncio como não. Vamos orar então? Vamos orar para encerrar a aula. Pai bendito, obrigado, Senhor, por esse momento que a gente pôde debruçar-nos diante da Tua palavra, diante da reflexão, diante das proposições que aqui foram levantadas. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti criar todas as coisas conforme a Tua sabedoria e comunicá-las a nós, para que nós conhecêssemos a eternidade da Tua poderosa mão, a beleza da Tua majestade e, Senhor, a magnitude da Tua santidade. Te louvamos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor não nos deixou ignorados à nossa idolatria, ao nosso pecado, ao nosso caminho que ia contra o Senhor, negligenciando, negando, distorcendo a Tua verdade. Mas aprove ao Senhor nos apresentar Cristo. Aprove ao Senhor eleger-nos em Cristo. Aprove ao Senhor abrir os nossos olhos e coração para a fé no Senhor mesmo. E te somos imensamente gratos por isso, ó Pai bendito. Mas dá-nos, Senhor, olhos calibrados pela eternidade, sempre lavados, sempre limpos, para que os nossos olhos sejam bons e possam enxergar a Tua luz que brilha nesse mundo e que o Senhor requer que nós também a reflitamos. Tanto de maneira ativa a testemunhar para as pessoas, mas também de maneira retrospectiva, de maneira reflexiva. A olhar para a Tua revelação na criação, a olhar para a Tua revelação em Cristo e adorarmos, rendemos glórias ao Teu nome. Leva, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Badra a ser uma igreja nesse mundo que leva outras pessoas a adorar ao Senhor, junto da adoração do Teu povo. Faz-nos, Senhor, cada vez mais. Faz-nos cada vez mais adorarmos, contemplarmos e sempre, sempre deleitarmos-nos na Tua misericórdia, na Tua graça, na Tua revelação bendita. É o que te pedimos, ó Senhor. Com misericórdia, olha para nós, abençoa-nos, para que possamos cada vez mais enxergá-lo a partir de Jesus, a partir da Tua palavra,
e a partir desse mundo que o Senhor criou. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, manos e manas. Amém.